21 de dezembro de 2015. No Corinthians, o superintendente de futebol, André Sanches, afirma que premiação baixa pode fazer a equipe desistir da Libertadores. Presidente do São Paulo fala da expectativa para a chegada do técnico Edgardo Baúça em evento festivo no Morumbi. Joseph Blatter e Michel Platini são banidos por 8 anos pelo Comitê de Ética da FIFA. Adriano de Souza, o Mineirinho, e a emoção da conquista inédita no Mundial de Surf. E ainda, jovens e crianças de vários cantos do Brasil fazem a festa na 22ª edição da São Silvestrinha. Continue com a gente, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva dessa segunda-feira começa falando da polêmica do fim de semana. O superintendente de futebol do Corinthians, o André Sanches, ameaçou tirar o clube da Libertadores de 2016 caso as premiações dos jogos da competição não sofram um aumento. Não aumentarem bastante as cotas, o Corinthians não disputa, não. Então a gente entende que não pode, é ridículo você receber mais no Campeonato Paulista, no Campeonato Copa do Brasil brasileiro do que na Copa Libertadores. Então nós temos que discutir isso lá no Paraguai. Estamos indo eu e o presidente terça-feira para lá, para a gente ver o que vai ser feito. Quando vem jogar aqui na Conmebol, não podemos pôr nem Nike, nem Caixa, que são os maiores patrocinadores do Corinthians. Então essas coisas têm que mudar, o Brasil está mudando e tem que mudar no futebol também. Então não tem cabimento. Agora o Corinthians joga tranquilamente, falar para não disputar, não disputa, não tem problema nenhum. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Vamos por partes. É legítima a reclamação corintiana. Se você comparar a premiação do Campeonato Paulista com a Libertadores, realmente, pela ordem de importância, a Libertadores é o torneio mais importante do continente. Por circunstância, deveria também pagar a premiação maior. Ponto. Mas até aí, dizer que não vai participar da Libertadores, vai uma distância muito grande. A não ser que já exista um movimento, e aí sim eu vou tirar o chapéu, vou aplaudir, um movimento envolvendo os grandes clubes da América do Sul, no sentido de compor uma Liga Libertadores da América. Aí é uma outra história. Se houver um movimento nesse sentido, aliás, acho até que tem que parar com essa história de América do Sul, América do Norte, aliás, CONCACAF, tem que fazer Copa América, incluindo as 3 Américas, e a mesma coisa vale para o torneio continental de clubes. Tem que ter clubes dos Estados Unidos. Veja só, os Estados Unidos estão investindo no futebol, você tem aí craques lá como o Kaká jogando, tanta gente boa jogando por lá. Seria interessante que tivesse num torneio continental. Então, já passou da hora de os clubes pensarem nesse sentido. Os clubes são os grandes responsáveis por esse momento atual do futebol, porque sempre falaram amém para esses dirigentes anacrônicos, ultrapassados e interessados numa coisa só, no dinheiro que o futebol pode proporcionar. Tá aí, a gente viu a CBF, a FIFA, Conmebol, é tudo farinha do mesmo saco. E quem são os protagonistas? Os clubes e os jogadores. Então já passou da hora que esse pronunciamento do Andrés não seja alguém pregando no deserto, mas seja o princípio de uma mudança para o bem do futebol da América do Sul, da América Latina, enfim, das Américas. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. E que esse discurso não seja único e exclusivo do Corinthians. Né? Tem razão o Andrés realmente de reivindicar isso. Claro que é uma forma de se pressionar, não vai participar da Copa Libertadores, é muito forte. Claro. O Corinthians vai disputar a Copa Libertadores da América. O Andrés está falando isso no sentido de se colocar uma pressão na Confederação Sul-Americana, uma pressão que ela seria forte, eficaz e verdadeira com a participação dos demais clubes interessados. Não adianta o Corinthians ficar dando murro em ponta de faca, mas é um pontapé inicial. E quando o Andrés fala referente a um aumento, deve sim, nessa reunião que me parece acontece hoje, já que o sorteio da Copa Libertadores é amanhã, o Corinthians já deve ter, inclusive, até a informação de que teremos uma melhora nas cotas. Talvez não a ideal, mas eu concordo com o Celso, é o momento dos clubes, isso no cenário mundial, não apenas em Confederação Sul-Americana. Os clubes estão com a faca e o queijo na mão
para poderem definitivamente tomarem conta do seu produto. Mas parece, não se sabe por qual motivo, né? Tá todo mundo muito calado, tá todo mundo muito quietinho, não é? Ninguém está dando a cara para bater. Por que será? Será que também ninguém está querendo viajar? Bom, vamos convidar a galera de casa a votar na nossa enquete, que está lá no gazetesportiva.com. Vamos convidar sim, bora. Vamos claro. lá. A gente quer saber o seguinte, o Corinthians vai cumprir a ameaça de não jogar a Libertadores se as cotas não aumentarem? Acesse o site, vote o resultado. Eu dou 100 sim, se Deus quiser, no fim do programa de hoje. Você já falou que é mais uma ameaça e que vai jogar sim. Desculpa. Não, tudo bem. Eu também me precipitei. Eu não tinha prestado atenção, Boro. Eu tô ainda na língua portuguesa. Vai lá, pode continuar. Não, pode ir, sei lá. Falei que o Garrafa já falou que tá fazendo esse agito, mas que vai jogar. O Corinthians vai jogar a Libertadores. Tá, e você, Celso? Agora claro que vai. Corinthians jogou um Campeonato Brasileiro tudo para ser campeão pensando em Libertadores na América. Se ganha Libertadores da América, você pode ter um patrocinador maior. Se ganha visibilidade, pode ter um naming rights também para um valor maior, se é que não fechou ainda. Havia expectativa de anunciar isso agora. E pode participar do Mundial de Clubes da FIFA. Olha quanto o Corinthians não arrecadou, depois participou do Mundial de Clubes da FIFA e foi campeão e tudo mais. Quer dizer, é a marca Corinthians no mundo. Então, não adianta ficar com essa mesquinhez. Se não pagar mais aqui, assim você perde um pouquinho aqui para ganhar lá na frente. O que o Corinthians está fazendo, e não que o Andrés não tenha razão. Não tem razão, claro que não. Mas que vai participar, vai participar. É óbvio. Eu acho que seria interessante o Corinthians sair da Libertadores se levar com ele um Boca, River Plate, São Paulo, Santos, enfim. Aí ganha força o movimento. Aí ganha força o movimento. Agora é o Andrés batendo o pé e de repente, vamos aumentar um pouquinho. E acabou que o Corinthians vai aceitar. Acho que é um trabalho a longo prazo. Primeiro você trabalha por uma melhor premiação e depois você trabalha para fazer realmente um campeonato decente, né? Uma liga. Eu acho que a liga é o grande negócio do futebol, não só no futebol brasileiro, mas sul-americano. Legal. O trio MSN do Barcelona continua encantando o mundo. Ontem, os três deram show em campo e comandaram a vitória do Barça sobre o River Plate na final do Mundial de Clubes. Luís Soares, autor de 2 gols na decisão, acabou sendo o grande nome da partida. Depois de um ano marcado por denúncias de corrupção e prisão de dirigentes, o Comitê de Ética da FIFA anunciou hoje o banimento por 8 anos de Joseph Blatter, ex-presidente da entidade, e também de Michel Platini, ex-presidente da UEFA. A notícia, como já era de se esperar, não agradou aos envolvidos. Na tentativa de dar uma resposta aos patrocinadores e à opinião pública, o Comitê de Ética da FIFA anunciou nesta segunda-feira uma decisão sem precedentes na história da entidade máxima do futebol mundial. O ex-presidente da entidade, Joseph Blatter, e o também ex-presidente da UEFA, Michel Platini, estão banidos por 8 anos de todas as atividades relacionadas com o futebol. A punição é decorrente de negócios mal explicados entre os dois nos anos entre 1998 e 2002, que resultaram no pagamento de 2 milhões de francos suíços de Blatter a Platini em 2011. Apesar de ambos declararem inocência desde o começo dos escândalos, o comitê bateu o martelo a favor da suspensão, já que nenhum dos dois conseguiu justificar o motivo desses pagamentos. Assim que soube da decisão, Sepp Blatter concedeu entrevista coletiva em Zurique, na Suíça, afirmou estar surpreso com a pena. I am now suspended 8 years. Agora, eu estou suspenso por 8 anos. Suspenso por 8 anos. Mas eu vou lutar por mim e também pela FIFA. Suspenso por 8 anos pelo quê? Perguntou Blatter. O Cartola ainda fez questão de dizer à imprensa que vai apelar contra a punição junto ao Tribunal Arbitral do Esporte. Medida similar foi anunciada pelo francês Michel Platini, que divulgou um comunicado chamando a decisão de fraude e questionando a integridade e credibilidade do Comitê de Ética da FIFA. Estou convencido que minha sorte já estava lançada antes da audiência no dia 18 de dezembro e que esse veredito não é mais do que uma patética vontade de me eliminar do mundo no futebol, destacou o ex-presidente da UEFA. Gente, é muita cara de pau. É muita cara de pau. Isso acontece com eles, com a gente aqui não. De repente, de uma conversa, surge um pagamento de 8, 10 milhões. Tudo bem que perto do dinheiro que estão desviando aqui no Brasil, isso é dinheiro de pinga, de cachaça, né? Mas veja só, numa transação, bate-papo, tal, 10 milhões, blá, blá, acabou, resolveu.
E aí, a decisão do Comitê de Ética é uma fraude? Quem é que faz qualquer transação envolvendo milhões sem documento? Não, você é legal, quer trabalhar comigo, eu te dou um adiantamento. O Garrafa faz. Negativo. Garrafa é amigo da galera. Nenhuma possibilidade, nenhuma possibilidade. Como é o barulhinho mesmo verdade, quando o dinheiro cai na conta? Nem lembro, foi PIN, né? PIN. É verdade também, Anitta, que às vezes a palavra no fio de bigode vale muito mais do que no assinado. Mas não é o seu dinheiro. Mas não é o caso desse episódio que foi mostrado aqui, né? O que me causa surpresa e estranheza, aqui dentro de campo, o Michel Platini, para quem não viu jogar, foi um tremendo gênio. Você que parou a Zico e outros que tais jogadores daquela época. Um talento monstruoso, mas se envolveu com essa lama do futebol, com essa lama chamada FIFA, não é? E tá aí o Blatter, de todo o seu poder, né? Ele sempre como autoridade máxima do futebol, aparecendo hoje com barba por fazer, né? Acho que muito ansioso, comeu bastante, que deu uma engordadinha, não é? E acho que também tomou um escambau da mulher, né? Porque vai vir aquela desculpa que bateu lá no guarda-roupa, tal, caiu, bateu na quina da escada, deve ter apanhado também em casa. Agora, recorrer ao comitê, a outras cortes, né? E o comitê também não é feito, Celso, de muita gente diferente desses caras aí, não. Claro que não. São muitos interesses, Eu repito, eu só lamento, né, nessa história toda, e acho sensacional que realmente se apure tudo, se mostre tudo que acontece no mundo do futebol, que um atleta como Michel Platini, que encantava a todos nós, tenha se envolvido com esse mar de lama. Beckenbauer, não é? Então, que a justiça realmente venha a ser feita. Que fique bem claro, o que cada um faz com o seu dinheiro é problema seu. Claro. Então, se o Garrafa tem um dinheiro, quer emprestar para alguém não ir na palavra, que o faça. Só que a gente não está falando de dinheiro particular, a gente está falando de dinheiro de uma entidade como a FIFA. E fortunas, né? E você precisa prestar conta. E fortuna. Simples assim, entendeu? Nosso diretor tá encostando no lugar errado, João. Porque a Anitta falou que você tem dinheiro e você é amigo da galera. É que de vez em quando o Garrafa me ajuda, sabe? E mesmo sobrando no campeonato alemão, o técnico Pep Guardiola já definiu que não vai mais continuar no comando do Bayern de Munique a partir do meio do ano que vem. O anúncio foi feito ontem pela própria diretoria do clube alemão, que apenas informou os jornalistas de que Pep não seguirá no cargo após o fim da temporada e que em seu lugar assumirá Carlo Ancelotti. Segundo o jornal Marca, da Espanha, Guardiola recebeu uma proposta de 20 milhões de euros por ano para seguir à frente do Bayern. Mas, no entendimento do treinador, um prolongamento no contrato seria prejudicial tanto para o time quanto para ele mesmo. Nas últimas semanas, o técnico teve problemas com o departamento médico da equipe, acusado por Pepe de ser o responsável pelo afastamento de vários jogadores por problemas físicos. Um dos prováveis destinos do espanhol seria a Inglaterra, já que a imprensa inglesa aponta que Manuel Pellegrini balança no cargo do Manchester City e que Guardiola seria a primeira opção dos Citizens. Falando em Manchester, o United também pode trocar de técnico logo. Ninguém menos que José Mourinho seria o principal nome para substituir o holandês Louis van Gaal, que não vem fazendo um grande trabalho à frente dos Diabos Vermelhos, apenas 5º colocado na Premier League. São técnicos que não vão ficar muito tempo desempregados. Tá? O Guardiola, quem não quer o Guardiola? A seleção brasileira que não quis, né? Mas ele quer a seleção e pensa até em trabalhar na Copa do Mundo de 2022 para a seleção brasileira. Resta saber quem vai comandar o futebol brasileiro nesse sentido. E eu acho bacana isso, Garrafa, isso é profissionalismo. Não é a primeira vez, acontece sempre. O técnico anuncia que vai sair 6 meses antes. Isso não significa que o trabalho vai ser paralisar, interrompido, quando o Guardiola também foi anunciado pelo Bayern 6 meses antes, o Bayern foi campeão da Liga dos Campeões com o treinador, quer dizer, numa boa, acontece. É profissionalismo, ele tem um contrato, ele vai cumprir o contrato como tem que ser feito até o final, independentemente de uma permanência ou não. E no último sábado rolou a 22ª edição da São Silvestrinha, competição que visa incentivar meninos e meninas a pegar gosto pelo esporte desde pequenininho. Acompanhe a alegria dos jovens na reportagem de Vinícius Rodrigues. Já virou tradição. Há 22 anos acontece a São Silvestrinha na capital paulista. Evento que antecede a Corrida Internacional de São Silvestre no dia 31.
Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos correm para encerrar o ano com a prática esportiva em dia. Uma iniciativa da Fundação Casper Libero que promove o evento visando a descoberta de novos talentos. Para a garotada mais nova, de uma forma mais lúdica, e para quem tem 14, 15, 16, uma forma mais competitiva, o pessoal que já treina, já tem equipe, já pensa realmente em seguir uma carreira. Frank Caldeira disputou a São Silvestrinha, não foi campeão na São Silvestrinha, mas ganhou gosto e virou campeão da São Silvestre adulta. O sucesso da 22ª corrida de São Silvestrinha fica comprovada nos números. 1.000 inscritos nessa edição. Tudo para ter o gostinho de atravessar a linha de chegada. Moro no Maranhão, lá em Arari. Sou vindo do Rio de Janeiro, Paraná. A prova serviu também para dar belos exemplos. O Bruno, de 13 anos, por exemplo, usa a corrida como auxílio à sua convivência com o autismo, sempre amparado pelo amor do pai. A corrida tira a ansiedade dele, deixa ele mais calmo. Antes ele tomava remédio, antes ele não dormia bem. Depois da corrida, ele passou a dormir melhor e não toma mais remédio. Outro exemplo é Marcos, que investe seus treinamentos nos braços, pois pratica uma corrida diferente devido à sua condição física. É muito treino. É? Nossa, muito treino. Legal. Foco, determinação. Qual o seu maior sonho dentro do esporte? Chegar no topo mais alto, fazer a São Silvestre. Estou esperando fazer 18 anos para vir essas oportunidades maiores, né? Crianças trabalhando desde cedo na construção de um sonho, como o pequeno carioca Tyson ou a maranhense Josi. Até quem chega na última colocação tem motivos para estar feliz. Que a iniciativa siga prosperando para que no futuro os pequenos se tornem grandes, pessoas e atletas. Hoje é dia de vermos quem foi eleito o melhor volante do troféu Mesa Redonda de 2015. Volante: Elias, Corinthians. Rafael Carioca, Atlético Mineiro. Renato Santos. É a terceira vez que esse jogador recebe o troféu Mesa Redonda e a segunda pelo atual clube. O futebol apresentado por ele nos últimos anos garantiu também a titularidade na seleção brasileira. Elias, do Corinthians, vem pra cá! Outro grande ano do Elias, de novo seleção brasileira, de novo conquista pelo Corinthians, tudo bem? E aí, Elias, tá bom, velho? Tudo bem, graças a Deus. Beleza. Bom, antes de mais nada, e a fundação? Tá bem, tá crescendo. Agora a gente conseguiu adquirir o campo próximo lá, fazer uma parceria com a empresa para colocar sintético. Que legal, que bacana. Bom, Corinthians muito bem, Corinthians muito legal, teve muito a ver também com aquela sua movimentação, o professor tá aí e tal, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, mas a sua movimentação, aquela chegada funcionando muito bem e com o time bem compactado, né, Elias? Acho que sim, acho que deu tudo certo esse ano, a base já estava pronta, mas o professor chegou aí e deu uma incrementada, trouxe uma nova filosofia de competição, todo mundo conseguiu se adaptar muito bem. Quem é madrinha ou padrinho do nosso Elias? É um grande padrinho, viu, Flávio? É certamente uma figura muito importante, um dos principais responsáveis pelo sucesso dele. Você desconfia quem seja, Elias? Seu pai, senhor Eliseu Trindade. Vem pra cá! Curioso, né? Sempre que o pai tá por perto, a coisa vira, né? É muito legal. Teve um cara que jogava mais ou menos, chamado Pelé, que o seu Dondinho colou nele, a coisa andou. Depois teve o Neymar, o seu Neymar, a coisa andou. E o seu Eliseu tá aí, em cima com o Elias. O menino também ajuda bastante, né, seu Eliseu? Ajuda, excelente filho, né? Orgulho não só meu, mas de toda a família. E acima de tudo, meu amigo, né?
filho e amigo, repartimos tudo, pessoa incrível. Vou fazer a entrega então do troféu? Legal, seu Eliseu fazendo a entrega por Elias, duas figuras importantes na história do Corinthians. Parabéns aos dois. Muito obrigado. Obrigado, seu Eliseu. Parabéns, Elias. Valeu. Obrigado. Vamos de surf agora aqui no Gazeta Esportiva. Campeão mundial na última quinta-feira, Adriano de Souza, o mineirinho, retorna amanhã para o Brasil e deve participar de um desfile em carro aberto no Guarujá, litoral sul aqui de São Paulo. Ainda no Havaí, ele falou sobre a conquista do inédito título mundial. Da forma que foi incrível. Foi mais do que eu desejava, almejava. Então eu acho que Deus caprichou no meu título mundial. Eu estou muito honrado, né, de ter finalizado o meu ano 2015 dessa forma. Eu corri muito atrás desse campeonato, eu corri muito mesmo. E a cada bateria que eu me passava dificultava ainda mais ao título mundial, e foi definido com dois brasileiros no circuito, na final, o Gabriel me ajudando, tirando o mic. Foi uma sensação única. É um sonho, né? Agora é uma realidade e agora é curtir, né? Agora é viver esse momento, é uma oportunidade única, né? E eu quero desfrutar muito bem disso. Bom, há muito tempo nós deixamos de ser o país do futebol, né? E já está na hora de falar que somos o país do surf. Obrigada, viu? Nessa temporada... Vocês vão ter que me engolir. Nessa temporada, os 4 melhores do mundo, né? 3 são brasileiros. Tá aí o Mineirinho, depois o Mick Fanning, o australiano, e aí tem o Medina e o Felipe Toledo, o filipinho, né? Dos 4, né, melhores colocados no mundo, 3 são brasileiros, e o ano passado tivemos o Medina como campeão. Então acho que dá para dizer que somos realmente o país do surf. Sem dúvida, levou muito tempo para conquistar, né, esse espaço, e agora realmente a coisa está fluindo. Que permaneça assim por muito e muito tempo. E você aí de casa, fale com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. Lá você fica sabendo tudo o que rola aqui no programa. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Algum recado para alguém? Não, gente... Tá, obrigada, viu? Legal, obrigada. Vocês são simpaticíssimos. Eu quero mandar um beijo pro meu porteiro, Ed Carlos. O assunto agora é o São Paulo, que inaugurou nesse final de semana, no estádio do Morumbi, a escultura de homenagem à refundação do clube. Veja aí na reportagem do Fernando Gavini. Há 80 anos, o São Paulo da Floresta virou São Paulo Futebol Clube. A pedra fundamental da refundação, que ficava na Praça da Sé, foi trazida para o Morumbi e inaugurada neste sábado pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, um símbolo antigo, histórico, mas que tem o significado de uma nova era. Nós vimos ao longo desses últimos dias, desse pouco tempo da nova gestão, buscando reconstruir a história do São Paulo, buscando assim dar ao São Paulo a sua cara. E a cara do São Paulo é essa. Esse é o São Paulo. É um São Paulo de regozijo, é um São Paulo de comemoração, é um São Paulo de festa, é um São Paulo que, diante de todos os seus embates, que são muitos, das dificuldades que ele tem, e é normal na vida, tem a confiança de que poderá enfrentá-los e levar adiante assim o seu propósito, o seu projeto, que é da sua história, que é procurar cada vez mais alcançar assim melhores condições, resultados, títulos, enfim, a glória que nos cobre desde sempre. Palavras de Leco, eleito presidente do São Paulo há 2 meses para terminar o mandato de Carlos Miguel Aidar, que renunciou após ter tido uma conversa gravada pelo vice de futebol Ataíde Gil Guerreiro, em que admitiu atos de corrupção. O áudio foi tornado público na última semana. Nós não temos absolutamente nada o que ocultar, não queremos que seja assim. E o São Paulo
simplesmente aqueceu ao desejo, à necessidade de que o Ataíde Gil Guerreiro estava tendo de poder, assim, dar uma satisfação, enfim, explicar, não deixar, assim, o assunto sem um esclarecimento. Ao São Paulo interessa o esclarecimento, ao São Paulo interessa a verdade. A partir de agora, o São Paulo quer deixar para trás todos os problemas políticos que atormentaram o clube em 2015 para seguir forte no ano que vem. A primeira medida já foi tomada, a contratação do técnico argentino Edgardo Bauza, campeão da Libertadores pela LDU em 2008 e pelo San Lorenzo em 2014. A apresentação do novo treinador está marcada para a quarta-feira, antevéspera do Natal. É um técnico de reconhecida qualidade, é um homem que tem um conhecimento do futebol na América importantíssimo para quem quer fazer uma boa performance, ter uma boa presença na Copa Libertadores de América. Ele, com times mais modestos que o São Paulo, sem nenhuma desconsideração aos mesmos, mas é a realidade, ele conseguiu já 2 títulos, ele conseguiu, assim, tarefas importantes. Eu acredito que ele tem muito a acrescentar. Além de ser uma pessoa assim, de grande capacidade de comunicação, uma pessoa amável, uma pessoa que poderá, assim, com autoridade, imprimir ao time do São Paulo, assim, a intensidade que ele precisa, porque técnica nós temos. Ainda, Garrafa, me deixa estarrecido a soberba. A soberba. Você vê o presidente do São Paulo falar como se o São Paulo tivesse um super time. Perdeu o Rogério Ceni, perdeu o Pato, perdeu o Luiz Fabiano. E aí ele vem a público dizer que o Balsa chega para fazer como no São Paulo, depois de dirigir times muito mais modestos. Será que o presidente do São Paulo sabe que a LDU, que foi campeã daquela Libertadores, era um timaço? E o São Lourenço era muito bom. Que o São Lourenço, recentemente, era melhor que o São Paulo que está aí hoje? E aí ele fala, técnica nós temos? Gente, eu fico muito preocupado com o futuro do São Paulo. Porque aí depois chega o técnico, aí tem uma eliminatória logo de cara, não vai bem, a culpa é do técnico. O São Paulo parece que está na hora dos dirigentes descerem um pouco do salto, sabe? Parar com essa vaidade e encarar a coisa de maneira mais profissional. Primeira coisa, contratou um técnico de qualidade, ponto. Segunda coisa, vamos sentar com ele e montar um time. Porque o time que o São Paulo tem hoje, ele está ainda mais fraco de como terminou a temporada. Então, com esse sorriso simpático, ele chega porque a técnica nós temos. Que técnica? Precisa de time, precisa de jogador, precisa de um planejamento. É isso que o São Paulo precisa. Então, enquanto o São Paulo permanecer nesse estágio, eu temo muito pelo futuro do clube. É essa a verdade. E eu falo porque quem está aí hoje vem da mesma chapa que estava Juvenal, que estava Carlos Miguel Aidar, e não tem novidade. E o discurso também não mudou. Isso significa que o São Paulo não vai mudar. Tinha Muricy, que era um técnico top. O que aconteceu? Ruiu. Tinha o Osório, que era um técnico de qualidade. O que aconteceu? Ele foi embora. Agora chega o Balsa como se fosse o salvador da pátria. Futebol, são mais de 20 anos trabalhando com jornalismo esportivo, para mim é muito claro. Não existe magia, existe trabalho. Ponto. Menos conversa e mais ação. O Celso tem razão no que ele fala, assim, referente a esse planejamento, a essa soberba, muitas vezes, não só da diretoria do São Paulo, mas do futebol brasileiro de um modo geral. E fica aí a expectativa que o ano para o São Paulo começa muito mais cedo que os rivais. Claro. São Paulo tem uma pré-Libertadores, que serão 2 confrontos contra uma única equipe. Amanhã nós conheceremos o adversário do São Paulo nessa pré-Libertadores, que define a participação ou não, a continuidade ou não na Copa Libertadores da América. Sobre a contratação do Balsa, eu entendo o seguinte, que dessa vez é uma boa contratação pelo aspecto que ele chega para o início da temporada, claro, diferentemente do que foi o Juan Carlos Osório. E no meu entendimento, com todo o respeito que merece o Juan Carlos Osório, o Balsa tem maiores qualificações, tem um histórico melhor para poder fazer um São Paulo melhor do que fez. Mas não adianta insistir, porque não se faz omelete sem ovos. Só complementando, Chiesa é o nome que está na pauta do São Paulo, o lateral René do Sport também pode chegar, além do Lugano, que agora teria o aval aí do próprio Balsa, mas a gente fala do Lugano
Lugano na sequência. Vamos falar agora? Pode ser. Tá ali no TP, eu vou ler. O São Paulo chegou a um acordo com o Grêmio nessa segunda-feira para a venda do volante Maicon, que já estava emprestado para o tricolor gaúcho desde março desse ano. Os valores giram em torno de 7 milhões de reais. Enquanto uns saem em definitivo, outros podem retornar ao clube do Morumbi. Se depender do técnico Edgardo Baúça, que, meu Deus do céu, a gente quer saber muito como fala seu nome. É Baúça. Seu sobrenome. Não, cada um tá falando de um jeito. Eu quero que ele fale na coletiva. Alguém, por favor, pergunte. O São Paulo tem caminho aberto para tentar a contratação, como o Garrafa já falou, do zagueiro Diego Lugano. Em entrevista a uma rádio argentina, o novo treinador abriu as portas para o retorno do jogador que atualmente defende o Cerro Porteño do Paraguai. O vice-presidente do tricolor, Ataíde Gil Guerreiro, espera um aval do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva para iniciar uma possível negociação com o jogador. Enquanto Lugano não chega, a diretoria confirmou a apresentação oficial de Baúça para a próxima quarta-feira. Escolham como queiram falar o nome dele enquanto ele não chega. Sobre o Lugano, Celso, eu penso o seguinte, que a torcida do São Paulo está tão carente, né, com essa saída precoce do Rogério Ceni, um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do São Paulo, carente de um jogador com essa identidade, que está desesperada pela contratação do Lugano. O problema é que o Lugano que vem hoje não é aquele Lugano que jogou no São Paulo. Claro. A torcida do São Paulo que não se iluda. O Lugano tem uma história bonita no São Paulo, campeão do mundo pelo São Paulo, identificação com a torcida, mas isso apenas não basta. Equívocos estão sendo cometidos. Você tem um jogador hoje na escassez de talentos, como o Maicon, que pertence ao São Paulo, você negocia com o Grêmio? Se o presidente Leco chegasse, conversasse com o Maicon, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? Problema com a torcida, vamos fazer, melhorar essa imagem, essa relação de vocês aqui. É um jogador excepcional pelo momento do mercado. São Paulo abre mão de um jogador como esse e talvez aposte todas as suas fichas num ídolo do passado. Não sei se o tricolor vai no caminho correto, Celso. É que o Lugano é um sonho do torcedor, né? Mas, enfim, concordo com você. Está longe de ser aquele Lugano com o qual a gente se acostumou, né? O tempo passa, as coisas mudam, né? E, enfim, não é o mesmo jogador, obviamente. O Palmeiras segue trabalhando nos bastidores para renovar o contrato do atacante Rafa Marques, com os direitos presos ao time chinês Henan Gianni e passe fixado em $1,5 milhão de dólares, mais de 6 milhões de reais. O Verdão tenta reduzir o valor com o clube asiático. A primeira proposta foi considerada muito baixa pelos chineses e agora, na segunda tentativa, com números mais altos, a expectativa é que o clube chinês aceite. Entre Palmeiras e Rafa Marques, já está tudo resolvido. 3 anos de contrato e um reajuste no salário do jogador. Bom, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale a pena gastar tanto dinheiro assim com um cara que já tem 32 anos de idade? Eu acho que é um jogador importante. É um dos poucos jogadores que realmente se firmaram no Palmeiras na temporada. Por onde passou o Rafael Marques, ele sempre foi muito questionado e sempre deu conta do recado. Se o Palmeiras vai gastar demais ou não, é um problema que cabe ao Palmeiras. Palmeiras, que eu entendia que talvez trouxesse alguma contratação de impacto, tem feito contratações de porte mediano. E manter o seu elenco, manter o Rafael Marques, me parece uma decisão acertada no momento. Tudo bem. Após exigir um reajuste na premiação da Libertadores e ameaçar tirar o Corinthians da competição, o superintendente de futebol do Timão, André Sanches, também falou sobre a saída do Jadson para o futebol chinês e comentou com ironia a possibilidade do Alexandre Pato permanecer no São Paulo na próxima temporada. São Paulo é impossível, desde que o São Paulo faça um carnezinho de 20 milhões de euros, nós parcelamos para ele em 2, 3 anos, não tem problema. Agora, é óbvio que não tem, pela situação financeira não só do São Paulo, mas do Brasil como um todo. E é um jogador que está valorizado fora do país e está a China batendo nas portas de todo mundo, realmente alguma coisa virá boa para ele e para o clube. Você conversou com o Jadson, ele se despediu de você, como é que foi esse papo? Mas ele mandou uma mensagem, eu falei para ele, Jadson, 2 milhões por mês, leva até eu junto, pô. Óbvio, a China, um cara que vai ganhar 2 milhões e pouco por mês, não tem nem o que pensar. Talvez pela cultura, tudo lá, ele vai sofrer os próximos 2 anos, mas sofrer com 40 milhões no bolso é bonito. Ele só faltou fazer o PIN da semana passada. Tem 40 milhões depois de 2 anos, amigo. Não tem que ficar discutindo. Não, porque o Jadson abriu mão. Não tem abrir mão, 2 milhões por mês. PIN. Não, ele vai lá, tal, beleza, 2 milhões na conta. Aí gasta um pouquinho, compra uma casa, um barco, ele vai lá, mais 2 milhões. A cada 30 dias, 2 milhões, pô. É perder tempo discutir a negociação do Jadson, né? Ele deve estar pensando
Quem colocar no lugar do Jadson? Aí é uma outra história. Vamos lá no gazetesportiva.com? Então vamos lá, porque a contratação do novo substituto do Jadson para a temporada é o assunto. Trata-se do meio-campista Marlone, que assinou nessa tarde um contrato de 4 anos com o Timão. O jogador foi destaque na campanha do Sport, que terminou o Brasileirão na 6ª colocação. Os valores da negociação não foram divulgados, porém, o Corinthians adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador. A outra metade vai ficar com o empresário Fernando Garcia. O novo reforço do Timão tem 23 anos. Depois vá lá no gazetesportiva.com e confira os detalhes desse novo reforço que chegou. É bom jogador, eu só não consigo vê-lo no lugar do Jadson, mas que é bom jogador. E o Marlone, gente, já falou como jogador do Corinthians. Confira agora a mensagem que o Meia deixou para Fiel. Muito feliz de estar fazendo parte dessa nova família que é Vai Corinthians, né? E pretendo honrar essa camisa e ser um grande ano de 2016 aí para todos nós. É bom jogador, né, Garfo? Fez um bom campeonato brasileiro, mas não é um jogador que vem para fazer a função do Jadson. São jogadores diferentes, mas é um bom reforço. 23 anos, acho que vale investimento. A propósito, o Paulinho também postou foto do Flamengo com a camisa do Corinthians. Foi bonito por lá, mas sabe que... Né? Tem grande chance de aparecer no Corinthians. É isso aí. Seria um belo reforço bom jogador, também. Belo reforço também. O Corinthians está agindo, sabe, corretamente. Meio cabeça de vento, né? Meio cabeça de vento. Mas acho que nas mãos do Tite, acho que pode baixar um pouquinho a bola e ser útil. E pelo que você tem disponível no mercado, né? Por exemplo, qual é o jogador à altura do Jadson no mercado? Não tem. Não tem. Lucas Lima? Aí não dá, né? Não vai, se não tem está bala. Na prateleira, Celso. Pois é. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Corinthians cumprirá a ameaça de não jogar a Libertadores se as cotas não aumentarem? Sim, 66%. Tchau, amanhã a gente volta, 6 horas da tarde. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tem muito mais com o Gabriel, com a Juliana, com o Bob, tá tudo certo. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go riding next Sunday.